Convido agora para fazer o uso da tribuna o senhor Silvino Inocêncio, secretário municipal de administração e encarregado do Poder Executivo, o qual foi convocado através do ofício de número 101/2019, datado de 4 de junho de 2019, em conformidade com o que determina o regimento interno desta casa. Por gentileza, senhor Silvino. O senhor pode se ocupar da tribuna livre. Seja bem-vindo à Câmara Municipal. Ilustre Edil Dave, Jean Dave Roncato, vice-presidente dessa casa, em nome de quem eu saúdo e cumprimento os demais nobres edis da sessão desta noite. Demais funcionários da casa, senhoras, senhores, uma homenagem especial ao caro vereador, ex-vereador João Manuel, do qual eu tive a honra de ter um tempo na Câmara de Vereadores em Piracicaba. Senhores vereadores, em face ao ofício 101, ao ofício anterior, que infelizmente, por motivo de saúde, eu não pude estar aqui, mas hoje me faço presente e, de acordo com a solicitação do ofício, eu entrego ao nobre Edil, que hoje preside a sessão, a cópia da minha portaria. Com licença. Certo. Obrigado. Também, de acordo com o ofício, eu me coloco à disposição dos senhores para responder aquilo que estiver ao meu alcance. Senhor Silvino, eu gostaria de começar as nossas indagações referente ao Poder Executivo. Quero que o senhor saiba que o momento do senhor estar aqui hoje é diante de algumas dúvidas que nós, vereadores, vem apresentando diante do Poder Executivo. Então, é um momento para o senhor expressar para nós, né, as dúvidas que nós temos. Talvez nesses questionamentos ocorrem uma sinergia de pensamentos que daqui sairão soluções, certo? A primeira pergunta que eu me refiro é sobre um requerimento que eu fiz, o requerimento de 121 de 2019, no dia 30 de maio de 2019. Esse requerimento ele fala dessa empresa na qual a Prefeitura há um contrato com a empresa AEA Engenharia, no qual, no contrato, se diz a seguinte: a coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de urna deverá iniciar-se às 7 horas e sua conclusão não deverá ultrapassar as 17 horas, observando-se dentro desse intervalo os subintervalos que serão ocupados nas coletas em cada setor. Senhor Silvino, a gente vê que várias situações no município, se a gente lá atrás tivesse ter rompido algumas situações, contratos com empresas na qual fornece serviços à prefeitura, nós estaríamos numa situação mais saudável, tanto com o contribuinte, como a Câmara de Vereadores, como o Poder Executivo. Nós estamos vendo aqui que nesse contrato a empresa, ela iniciou em março, se não me engano, nós estamos em junho. Esses meses a gente já viu que ela não está honrando com o contrato. Então, e está dando uma indigestão, tanto para os vereadores, que está diretamente com a população, como também com os contribuintes que pagam seus impostos e querem ter um serviço de qualidade prestado. Então eu pergunto para o senhor, seria a hora, o momento já imediato de a gente poder, a possibilidade de romper esse contrato com essa empresa e solicitar
a segunda empresa que participou da licitação, que pudesse iniciar esse trabalho, que fosse um trabalho com mais qualidade, sendo que ela já está rompendo aqui, que às 17 horas era o último horário, né? A última hora que ela era para pegar o último saco de lixo no município, e hoje às vezes a gente vê que é 22 horas e ainda esses lixos estão para a cidade, causando mau cheiro, né? Eles acumulam o lixo em frente das residências, e muitas vezes os animais rasgam os sacos de lixo fazendo uma baderna na rua. Então eu gostaria de saber do senhor sobre essa situação, o que o Poder Executivo pode tomar de iniciativa. Prezado vereador, eu comungo como munícipe de toda essa sua indignação. Mas como gestor e como secretário de administração, foge a minha alçada eu responder esse assunto, porque o contrato não está sob a administração e nem sob a gerência da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Deve constar neste contrato, eu não estou com ele aqui, até porque não foi abordado temas específicos na convocação dos senhores, mas eu posso colocar de uma forma clara, um pouco porque eu conheço, a Secretaria de Administração por si só, ela não faz nenhuma abertura de pedido licitatório que não seja da Secretaria que ela vá desfrutar de algo. Então, por exemplo, a Secretaria de Obras é que é a gestora do contrato. Neste contrato que o senhor está dizendo do lixo, especificamente do lixo, deve ter o nome de um servidor, porque agora nós temos que nominar um servidor que é o gestor do contrato. E nesse contrato, em uma cláusula, consta o nome do servidor, que ele é o gestor do contrato. Então, a Secretaria de Obras é que deveria responder esse quesito para o senhor. Eu me abstenho porque não é da minha competência. Só uma parte. Claro. Há um decreto municipal número 1742-A, datado de 1º de abril de 2014, que estabelece as funções da Secretaria Municipal de Administração. Sim. No inciso 2 do referido decreto, consta que compete ao secretário municipal de Administração e Recursos Humanos garantir a prestação de serviços municipais de acordo com as diretrizes do governo. Eu vou refazer a pergunta do vereador Nabuco de uma forma um pouco diferente. Tendo em vista as atribuições constantes do decreto, haja vista a publicidade que foi lhe dada através das fotos apresentadas no telão durante a sessão, onde mostram especificamente inúmeros sacos de lixo no período noturno, o que, por óbvio, nos faz acreditar que aquele lixo não estava ali antes ou até às 17 horas, e sim depois. Qual providência que o senhor, enquanto atribuições do decreto que lhe conferem, o senhor pretende tomar em relação a isso? Pelo que o senhor leu, o contrato ele é genérico, ele não é específico. E o contrato é específico da Secretaria de Obras. Nesse caso, quem tem que gerir esse contrato é a Secretaria de Obras. Então, deveria, sim, o secretário de Obras fazer uma notificação, perfeito, entendo perfeitamente. Como munícipe, eu vinha vindo para cá 19 horas, eu fotografei até no caminho o que estava acontecendo. Tenho conversado insistentemente com alguns secretários, não só esse, mas outro secretário, mas foge da minha alçada. Eu não posso ingerir num contrato que não é da minha competência. Quais contratos do município estão sendo executados pela má prestação de serviço? O senhor poderia nos informar quais? Na Secretaria de Administração, eu posso dizer... Não, eu estou perguntando para o senhor como responsável por toda a secretaria que o senhor é. Sim. Qual contrato está sendo executado? Tipo da Zona Azul, do hospital? Tá, do hospital, o senhor precisaria perguntar para o secretário de Saúde. Certo? Eu não tenho condições de dizer para o senhor quais são
as prerrogativas do contrato, porque não está da minha competência. Eu não posso eu tô responder algo. da Eu não posso administração, responder algo, vereador. Da administração, quais contratos estão sendo executados? Da Zona Azul? Pela má execução do contrato. Só isso que eu queria saber. Má execução do contrato? Olha, eu recebo inúmeras informações e tenho repassado. Por exemplo, vamos falar aqui, lixo, vamos falar Zona Azul, vamos falar, o que mais? Nós temos aí os ônibus escolares, mas não compete à Secretaria de Administração, exceto o trânsito que agora veio para a Secretaria de Administração, que nós assumimos desde outubro do ano passado, que nós estamos fazendo um trabalho agora, cobrando da Zona Azul, eles estão devendo R$90 mil, começaram a fazer o pagamento, devem começar a fazer o pagamento amanhã, dos valores devidos, porque nós estamos cobrando, nós estamos notificando a empresa, que se não cumprir, aí sim, isso eu posso dizer que nós estamos fazendo. Os demais contratos, a partir de agosto de 2018, o prefeito nomeou cada secretário gestor da sua pasta. Então é competência de cada um para que ele responda pela sua pasta. Genericamente, eu tenho conhecimento dos contratos, porque passam pela minha secretaria, até porque nós criamos dentro da Secretaria de Administração, diário oficial que não tinha, registro de preço que não tinha. Só para o senhor ter uma ideia, senhor vereador, esse ano nós já fizemos 49 processos licitatórios. A gestão em 2016, um comentário somente, a gestão em 2016, na época, no ano todo fez 38. Em 2018, nós fizemos 123 processos licitatórios, sendo que nós fizemos tomada de preço, pregão, chamamento, chamada, enfim. Nós estamos fazendo uma gestão, nós estamos fazendo uma administração que nenhuma, deixe claro, nenhuma administração fez. Nós estamos seguindo uma linha de perguntas. Eu acho que a gente deve continuar no requisito sobre o lixo. Caso não houver mais alguma pergunta sobre... Eu entendo que diante da colocação do secretário, de que não responde, de que eles têm conhecimento e há 3 meses não tomam providência, a gente, para a próxima sessão, elabora um documento pertinente para a abertura de uma comissão, protocolado por mais 2 colegas que quiserem me acompanhar. Em respeito ao lixo, acho que a gente funciona assim por hoje, não vai ser viável fazer indagações sobre o lixo por declarações expressas do secretário de administração. Tá, então podemos seguir o próximo tópico? O tópico seguinte não seria esse, mas como foi ventilado aqui a questão da Zona Azul, se vocês me permitirem, a gente então pula e passa para esse da Zona Azul, depois a gente faz o retorno. O senhor secretário falou muito bem que a Zona Azul não cumpre o contrato. Um requerimento dessa Câmara, requerimento número 55 de 2019, datado de 11 de março de 2019, e que foi respondido no dia 27 de maio, 2 meses e meio depois. Naquela ocasião, em maio, constava em aberto um débito planilhado pelo município de novembro de 2017 até aquela data, onde a empresa Central Serviços, que faz a exploração da Zona Azul, devia aos cofres públicos mais de R$70 mil. O senhor colocou que já chega o montante a 90 mil. Sim. Eu gostaria de saber, então, por que passados 20 meses da inadimplência, esse contrato ainda não foi rescindido, tendo em vista que o item 7.1 do contrato que formalizou essa prestação de serviço prevê expressamente que os pagamentos devem ser feitos até o 15º dia do mês posterior ao serviço prestado. Vamos lá, eu assumi o Departamento de Trânsito em outubro de 2018. Até então, a empresa Central Park planilhava toda a arrecadação dela, encaminhava para a Secretaria mandava para a Prefeitura. Esse processo era encaminhado para a Secretaria de Finanças, que na época era o senhor Everton, que era o secretário,
e ele deveria emitir o boleto para fazer o pagamento. E esse boleto e esses processos foram ficando na Secretaria de Finanças. Passado algum tempo, isso desde 2017. E aí não se cobrou, ou se emitia o boleto, mandava por e-mail. Eu não vou eximir ninguém de culpa e também não vou aqui acusar ninguém. Quando eu assumi em 2018, eu quis saber como é que funcionava esse pagamento da Zona Azul. Eles tinham que recolher, tinha o contrato, eu tinha que cobrar, nós tínhamos que fazer isso. Eu então indaguei o setor de trânsito como é que era feito todo o procedimento. E ele me passou, falou, olha, chega para mim aqui um relatório e eu vejo se foi pago ou não. Eu falei, mas como é que você consegue ver isso? Na Secretaria de Finanças. Ah, mas eles emitiram o boleto. Tá, mas emitiu o boleto, foi recolhido? O fato de emitir o boleto não quer dizer que foi pago. Tá? E não foi. E aí, em janeiro, eu chamei o proprietário da Zona Azul, teve uma reunião com ele, até porque lá atrás ele já teve uma reunião com os senhores vereadores, foi feita uma notificação a ele. Eu me lembro nessa reunião que eu participei, a pessoa responsável pela Zona Azul disse que entregaria o contrato e abriria a mão da multa. Me lembro muito bem disso. Só achei estranho na ocasião porque a administração não aceitou o rompimento do contrato sem ter que pagar nada. Na verdade é assim, ele falou isso para os senhores, mas quando ele nos procurou em janeiro, ele já disse outra coisa. Senhor secretário, ele falou isso numa reunião que o senhor estava presente. Não, nessa não estava. O senhor estava presente junto com o prefeito, com o secretário municipal de finanças da época, que pode esclarecer. Vocês estavam reunidos, acredito eu, há mais de uma hora, quando vocês ligaram na Câmara e pediram para eu subir. Tá, vamos lá. Ele esteve esses dias e ele disse, junto com o vereador Geandre, nós estivemos agora, faz o quê? Uma questão de uma semana aí. Foi na quarta-feira passada. Uns 20 dias. É isso. Não, faz uns 15 dias, senhor vereador. Foi uma quarta-feira. O senhor esteve presente e ele disse que ele só romperia o contrato, foi o que ele disse em janeiro para mim, se o poder público fizesse os devidos pagamentos a ele das despesas que ele teve para a implantação da Zona Azul. Tá. Isso foi o que ele disse. O prefeito, nós conversamos e demos a ele essa oportunidade de fazer o quê? A fazer esses acertos, 90 dias, de 90 mil reais, que é atualizado, para que ele fizesse esse acerto e a gente colocasse em prática toda a situação da Zona Azul para que voltasse a ser como ela tem que ser, dentro do que estabelece a lei. Então é fato que são mais de 20 meses com essa empresa sem repassar valores aos cofres públicos? Ele repassou alguns comprovantes, mas a gente está levantando, inclusive já levantou, Finanças já levantou, 90 mil reais é que ele deve. E esse débito vem desde 2016. A informação enviada junto com a resposta no dia 27 de maio, constam débitos de novembro de 2017 em diante. Não havia ainda apuração desses débitos. Então, passados 20 meses, esse contrato por parte da Prefeitura não será rompido, mesmo com essa empresa não pagando à Prefeitura o mínimo que prevê a legislação que criou essa lei de 9%, é isso? Na verdade, ele está repassando, são 10% que ele está repassando. O mínimo é 9%, isso. Pode ser 10, 11, 12, quanto o contrato permitir. Ele está repassando 10%. Então, nós fizemos o prefeito disse, e nós estamos fazendo dando essa, digamos assim, oportunidade para que ele faça esse acerto. Particularmente, se ele deixar de fazer o pagamento, nós vamos ter que romper esse contrato. Ele foi notificado em função desses valores e do cumprimento desse pagamento. A Zona Azul hoje, já provado que ela não traz valores que ela deveria pagar ao poder público, qual o benefício que ela traz para a Prefeitura ou para a população? Eu digo que para a Prefeitura, além dela arrecadar esses 10% que está no contrato, ela poderá fazer demarcação de solo. Isso para nós é um custo, que ela deverá fazer toda a demarcação de solo na cidade. Além disso, nós temos também, a própria associação comercial pede para que a gente mantenha a Zona Azul. Então eu vejo que quando não tinha Zona Azul aqui na cidade, era um caos parar o veículo no centro da cidade, porque todo mundo parava o veículo
e ficava o dia todo lá. Hoje não. Embora detectado que algumas vagas, tanto de deficiente como vaga de idoso, por eles não pagarem, não recolherem, nossa lei permite, eles acabam ficando o dia todo na vaga, sendo que deveria ficar somente 3 horas, no máximo 3 horas. Senhor secretário, só um minuto, senhor Carlos Sica. Só para complementar a fala dele sobre a CIRP, que eu faço parte da associação, realmente a CIRP ela é a favor da Zona Azul, mas uma Zona Azul organizada. Quando será feita a pintura de solo que o senhor mencionou aí? Que só foi feita uma vez, hoje não enxerga vaga nenhuma, nem as vagas do deficiente não dá para enxergar, de idoso, e não há uma fiscalização em cima dessas má utilização dessas vagas. Quando será pintada? Foi dado uma data exata de quando eles vão pintar? 60 dias, vereador. Mais 60 dias? 60 dias. E os processos trabalhistas que a empresa gerou para o município, ela já ressarciu o município? Nenhum processo trabalhista, vereador, foi dado que deu causa, até porque a prefeitura... Não, da Zona Azul, estou perguntando. Da Zona Azul. Até porque a prefeitura responde solidariamente, mas nenhum centavo foi pago pela prefeitura, porque eles fizeram todos os acordos e cumpriram todos os acordos. Então, eu desconheço se há algum processo trabalhista que deu despesa para o município. Senhor secretário, conforme já foi bem dito, né, a respeito da implantação da Zona Azul, ela foi criada em função da reivindicação da CIRP, os comerciantes e dos próprios cidadãos que tinham a dificuldade de estacionar no centro. Esperávamos dessa implantação um benefício, mas na verdade ela começou a se tornar um caos para a gente, um foco de grandes reclamações pelo mau funcionamento. Nós estamos aqui já há 2 anos e meio e com reclamações constantes sobre esse procedimento. Então é por conta disso que a gente espera que as providências sejam tomadas com a maior urgência possível. Quem fiscaliza o trânsito em Rio das Pedras? Vereador, é assim, hoje nós temos um agente de trânsito, somente um agente de trânsito. Nós temos os nossos guardas municipais, que são treinados como agente de trânsito também. Nós estamos tentando criar, eu digo tentando porque há uma dificuldade nisso, para que a gente crie um grupo de pelo menos 4 guardas civis que façam regularmente essa fiscalização no trânsito. Eu preciso disso. Não é o secretário que faz, não é o prefeito que faz, nós precisamos que alguém faça, e tem que ser o agente de trânsito. Hoje, no nosso quadro de servidores, nós temos um agente de trânsito, e nós estamos pedindo para que abra concurso, porque nós precisamos de pelo menos mais 3, nós precisaríamos de 4 hoje, para que fizesse essa fiscalização. Nós estamos fazendo, eu só quero abrir um parênteses aqui, e aproveitando nós estamos fazendo um convênio com o Detran, aqui em Rio das Pedras, e esse convênio que nós estamos fazendo, porque nunca teve convênio com o Detran. Nós tínhamos servidor que foi liberado para trabalhar lá sem ter esse convênio. Então, estava irregular isso. E hoje nós estamos fazendo esse convênio, estamos acertando, e nós temos, fechando o convênio, uma verba de R$430 mil para que possamos investir no trânsito em Rio das Pedras. Eu estou me esforçando ao máximo para que esse convênio seja fechado o mais rápido possível. Esses 430 mil é para que a gente invista no trânsito, inclusive na educação dos motoristas de nossa cidade. Pois não. Então, conforme coloca esse tentando, pelo visto, acho que nós vamos terminar a administração, porque até o concurso ser realizado, contratado e resolvido, nós vamos ficar muito tempo sem esses agentes de trânsito agindo em nossa cidade. Mas, de certa forma, você já apresentou a sua posição. Outra situação que a gente vê é que Rio das Pedras está carente de muitas ações de melhoria no trânsito. A nossa cidade já é uma cidade com 35 mil habitantes, com muitos veículos, né? E conforme vocês podem perceber, nós já tivemos até a sessão passada 132 indicações sobre trânsito. E hoje tem mais 1 ou 2 aí ainda sobre trânsito. Todas elas dizem sobre
pintura de faixas de pedestres e das placas de regulamentação e advertência devido à pouca visibilidade. Estudo sobre a questão das mãos de direção. São ações que não envolvem dinheiro, é mais de definição mesmo, né? Mãos de direção nas ruas e avenidas da cidade e locais para estacionamento especial na área que há grande fluxo de veículos, né? Estudo de quanto à viabilidade de manter ou não duas mãos em algumas ruas. O estacionamento dos dois lados é visível. Em qualquer rua que você passa, você encontra. Aqui está fluindo bem, aqui eu tenho dificuldade porque tem duas mãos, estacionamento dos dois lados. Aqui na frente da Câmara a gente já vê tanto para cima como para baixo, é uma situação fácil de verificar, né? A implantação de zona branca, né? Nós tivemos aqui, tem um estabelecimento que faz o exame de sangue, a Previlab, né? E na frente dela, há muito tempo a gente vem pedindo a implantação de uma zona branca, onde as pessoas possam se servir, mas com maior facilidade para adentrar ao recinto, porque quem vai lá realmente já está fragilizado, um senhor, uma senhora, né? Um deficiente, né? E a implantação de redutores de velocidade, né? Que hoje mesmo já tem solicitação de redutores de velocidade. Nós temos um exemplo muito simples aí na rua Vereador Vitor Pôncio, né? Na frente de uma escola, no fluxo da tarde ou de manhã, quando a movimentação para as grandes indústrias, as motos e os carros passam com muita velocidade, porque nós não temos fiscalização e nem orientação quanto a esse trânsito, né? E também a instalação das placas indicativas para os bairros, ruas, dos principais acessos aos logradouros públicos, né? Então hoje, por exemplo, quando nós recebemos as visitas aí do ex-vereador João Manuel, né, do Camulese, certamente ele não encontrou nenhuma placa indicando Câmara Municipal, né? Então ele precisava conhecer, assim como quem chega não sabe, eu quero ir no bairro Dona Rosina, né, uma placa indicando nosso teto, né? E nós estamos enfrentando dificuldades, os moradores dessas regiões vêm sofrendo com essa falta das placas indicativas, sem considerar das ruas, que tem uma movimentação do vereador Nabuco, que já está há algum tempo aguardando as providências, que também, pelo que nós conhecemos, não implicaria em custo para o município. Pois não. Eu queria só respondendo ao vereador. O senhor disse que talvez termine a gestão Carlos de Favari e a gente não faça a contratação dos agentes. Eu não sei se o senhor entendeu a hora que eu falei que nós temos a possibilidade de 4 guardas. Então, talvez não precise terminar a gestão, a contratação. É que você disse do concurso. Sim, nós precisamos fazer, vereador, o concurso. Há a necessidade. Porque nós temos os guardas, mas eu não posso efetivamente só fazer com os guardas isso. Eu precisaria que tivesse esses agentes de trânsito para que eles fizessem esse trabalho. Mas, vamos lá. O senhor disse também que o fato de fazer mudança de mão de direção, de colocar lombada, isso não envolve dinheiro. Vereador, me perdoe, mas envolve. O custo é alto e eu tenho aqui, até hoje, falei com o prefeito, eu tive 2 reuniões hoje com 2 empresas distintas para fazer a contratação de pintura de solo e lombada, visando esses 430 mil que nós vamos receber do convênio. Eu não posso, vereador, receber 430 mil e não fazer o que a cidade precisa que seja feito. Qualquer viabilidade no trânsito, ela modifica as pessoas, o trajeto, o dia a dia. Há de se convir, me perdoe eu fazer esse comentário, mas Rio das Pedras, a impressão que se tinha era por as placas de trânsito, as lombadas, era por conveniência do prefeito, conveniência de quem solicitasse. Não tinha estudo.
Hoje, para se você fazer uma lombada, vereador, nós precisamos ter estudos. Eu não posso construir uma lombada, fazer um montinho, sem que essa lombada não esteja dentro das especificações técnicas que está contida no Código Nacional de Trânsito. Eu não posso, até porque nós vamos dar ênfase para que o próprio município seja condenado se houver um acidente e essa lombada não estiver dentro das delimitações do Código Nacional de Trânsito. Concluindo, vereador, só concluindo, só para não perder o raciocínio, vereador, o senhor falou... vereador, só me permite eu terminar minha conclusão? Por favor, vereador. Então, placa indicativa, nós precisamos fazer também, vereador. Nós temos esse dinheiro, é exatamente o que a gente quer. Eu sinto que Rio das Pedras precisa mudar e precisa mudar muito. Realmente não tem placa indicativa. As pessoas, às vezes, vêm aqui para Rio das Pedras, como é que eu faço para chegar na prefeitura? Você vem pela rua principal. Qual é a rua principal? Nós não temos indicativa nenhum. Eu concordo plenamente com o senhor. Eu tenho convicção de que nós precisamos fazer um trabalho de revitalização que nunca foi feito na cidade de Rio das Pedras. Eu tenho absoluta certeza disso, mas isso, vereador, envolve sim, envolve dinheiro, envolve conhecimento técnico, porque, na verdade, a gente não pode mudar a mão de direção de uma rua por mudar. É justamente isso que eu queria chamar a atenção, que nas nossas indicações, a gente coloca assim, que o Poder Executivo realize estudos técnicos sobre o trânsito de carros e caminhões em nosso município para a posterior possibilidade de implantação das mãos de direção nas ruas e avenidas da cidade e dos locais para o estacionamento, em especial da área central, onde há grande fluxo de veículo. É isso. Vereador, o senhor me permita... que eu tenho sobre o trânsito seriam só concluindo o que o senhor disse. Rio das Pedras também tem uma particularidade. A gente precisa tomar alguns cuidados para que a gente faça algumas por exemplo, se eu colocar alguns estudos que a gente já fez, né, e a gente colocar mão proibido estacionar de um lado, e tem que ser aqui no centro, algumas situações, nós vamos ter problema com o próprio pessoal do comércio, e vai ter um impacto no comércio. Mas eu penso assim, são situações que a gente precisa analisar. Eu vi uma indicação aqui, quero só fazer esse comentário, ali no pronto-socorro na UBS do Mateus, para que fosse feito mão dupla, ou fosse mão única, desculpa, para que fizesse, mas fizesse mão única. Foi pedido para fazer mão única na UBS. Nós temos conhecimento e uma empresa nos informou que quando se tem um hospital, como é o caso da UBS nossa, que as pessoas não conhecem e que, sabendo que ali é uma UBS, num caso de acidente de trânsito, ele teria que ter a liberdade de vir de qualquer lado. O que nós teríamos que fazer ali era não deixar estacionar, talvez, de um lado. É esse o estudo que a gente está fazendo. Exatamente por conta disso, é que a gente, dentro da nossa indicação, principalmente da que eu fiz, no caso de existir dificuldades para a realização imediata dessas ações que a gente citou, de melhoria sugerida, será importante a divulgação do planejamento do setor. Pois ao percorrer as ruas da nossa cidade, é frequente nos depararmos com situações que vêm causando incômodo, insegurante e constante motivo de reclamação das pessoas face ao ordenamento do trânsito. Porque se nós tivéssemos conhecimento de um planejamento do setor, certamente, quando nos procurassem, eles podiam dizer, isso aqui não é possível por conta disso, isso aqui é possível, isso aqui vai acontecer dentro de 30, 60, 90 dias, o ano que vem. Essas informações têm que estar muito claras para a gente, né? E outra coisa que a gente sente muita falta são das campanhas educativas, né? A gente não viu nenhuma campanha educativa, nenhuma orientação quanto ao cuidado da vida. Nós fizemos aqui na Câmara, em função do Maio Amarelo, uma palestra, né, que foi com a coordenação do vereador Leandro, né, nós trouxemos essa palestra, mas do Poder Público, no departamento, não sentimos nenhuma ação no que diz respeito
a campanha educativa? Teve essa campanha, o senhor me perdoe, eu não recebi convite. Se o senhor tivesse recebido, certamente eu poderia ter certeza que eu estaria aqui presente. E talvez até se pudesse ajudar em alguma coisa, eu tenho certeza que nós... Senhor secretário, posso fazer uma pergunta referente ao que o senhor acabou de dizer? Sim. O requerimento fui eu que fiz, tá? Sobre a rua João Batista de Melo Aires, que fica ali na UBS, certo? Pedindo a sugestão de colocar apenas o sentido único. Isso. Vereador, eu não me recordo que foi, sim, desculpa. É que o senhor falou uma situação aí, que diante de quando é um local de emergência, né, que tem um posto médico e tal, tem que ser colocado mão dupla, certo? Nesse caso específico. Certo. Porque a rua Aradesco Benquim, que é subindo ao centro médico, é mão única? Ali, na verdade, é assim, ó. Hoje nós temos a UBS, que ela atende como se fosse um ponto de socorro. E hoje o pessoal entende ali como se fosse um ponto de socorro, UBS. O centro médico não tinha esse entendimento. E se o senhor observar, me parece que foi na gestão 2009, que fizeram com que somente aquele quarteirão fosse mão única. Se o senhor perceber que do quarteirão para cima, ele é mão dupla. Sim. Só fizeram naquele quarteirão. É que contradiz o que o senhor Não argumentou. Contradiz, vereador. Eu estou dizendo que ali não é para atendimento médico. A UBS, ela tem uma particularidade maior de atendimento. Aqui embaixo, não. Então, referente a esse requerimento que eu fiz, foi devido que na Avenida Elias Cândido Aires há um índice subindo, indo para Piracicaba, há um índice muito grande de acidentes próximo à pizzaria de Italy. Porque a hora que a pessoa sobe, ela muitas vezes tem dificuldade de ver quem está subindo. Perfeito. Entendeu? Então, como tem quem faz a conversão contrária e desce. Sim, entendeu? Perfeito. Então poderia ser analisado com mais cautela e ver a possibilidade. Outra situação que eu queria ver com o senhor, referente também à Zona Azul que a gente estava conversando, na reunião que a gente teve, não essa última, mas outras que teve referente à Zona Azul, não era compatível o sistema deles com o sistema do município, se não me engano, para gerar as multas. Tá certo isso? Foi adaptado para isso vir acontecer? Na verdade, vamos lá, eu vou tentar ver se eu consigo esclarecer. A prefeitura não tinha certidão negativa. Ela conseguiu em meados de 2017. A Secretaria de Obras é a que cuidava do trânsito e eu não tinha nenhum envolvimento. O único envolvimento que eu tive foi tentar fazer com a Serjet, que era uma empresa que prestava serviço aqui em Rio das Pedras, e ela cobrava da prefeitura R$ 6.900 mês. Nós ficamos devendo R$70 mil, está devendo R$70 mil para essa empresa, gestão 2016, quando fechou 2016, então nós não fizemos ainda o pagamento, não é da nossa gestão, nós negociamos com eles não tiraram nenhum centavo, então nós não podíamos fazer nenhum contrato com uma outra empresa. Até que conseguimos a certidão negativa, eu assumi a Secretaria de Trânsito em outubro de 2018, e aí eu consegui uma empresa que fizesse por R$ 7.800 por 6 meses o serviço que uma empresa cobrava por um mês. Então, nós fizemos 6 meses isso, as multas estão sendo geradas, mas as multas da Zona Azul, não. Porque eles não tinham um sistema de integralização. E nós precisamos fazer isso com quem? Com a Prodesp. Quem tem o banco de dados de todos os veículos do estado de São Paulo é a Prodesp. E também nós devíamos para a Prodesp e nós não tínhamos contrato. E nós fizemos um novo contrato, parcelamos, pagamos, e nós fizemos um contrato novo com a Prodesp. Inclusive foi agora, recente, e nós estamos fazendo agora o outro contrato com a empresa, para que gere, então, essas multas. Eu acredito que mais
15 dias, final do mês, eu acredito que a gente já esteja com o sistema integralizado e quem poderá efetivamente atestar essas multas é o agente de trânsito que nós temos em nossa cidade. Então, haverá sim. A gente vai fazer com que essa Zona Azul funcione. Nós não estamos aqui para fazer nenhuma indústria de multa, não é essa a finalidade, mas a finalidade da multa é simplesmente disciplinar o trânsito. É essa que é a função. Detalhe, estamos fazendo também, eu tive uma conversa hoje com o comando da Polícia Militar e estamos efetivamente fechando o convênio com a Polícia Militar, que há anos a gente vem falando e a gente não estava conseguindo, e agora nós estamos formalizando esse convênio com a Polícia Militar, que passará também a atuar junto com os agentes de trânsito nossos. Certo. Dando continuidade ainda na pergunta do senhor vereador Carlos Sica, referente ao meu projeto, na qual foi aprovado pelos demais vereadores, sobre as placas de rua, que a Prefeitura tinha 90 dias para ser regulamentada e já está passando para aproximadamente 1 ano e meio. Eu gostaria de saber agora o que o senhor está como fazendo responsável pelo trânsito de Rio das Pedras, se esse projeto vai andar, vai continuar parado, está dando andamento, como que está a situação dele? Vereador, quando esse projeto chegou para nós, o senhor há de convir que havia algumas situações que não dava para a gente fazer. Por quê? Eu quero explicar, deixar bem claro. Porque quando nós começamos, esse projeto chegou para nós, já tinha pessoas aqui da cidade nos procurando para vender placa de trânsito na cidade. Já tinha empresas daqui procurando, querendo vender espaço publicitário, né? Vender espaço publicitário para que fizesse. Ela já queria, não, já está tudo certo, eu já tenho uma lei, eu quero fazer, eu quero pegar aqui. Não. Nós temos que regulamentar a lei. E a lei foi regulamentada por quê? Eu não posso fazer com que a cidade, a empresa venha aqui e ganhe ela quem ganhar. Eu acho que a empresa, nós não podemos direcionar. Nós estamos fazendo um chamamento público para fazer com que essa empresa participe. Participa quem quiser de Rio das Pedras, de fora, nós não temos problema nenhum. Acho que a transparência ela tem que existir e nós vamos fazer o chamamento público. Para fazer esse chamamento público, vereador, nós dividimos a cidade em 6 zonas, ou seja, no centro serão A, B, de A a F, A, B, C, D, E, F, e os bairros periféricos da cidade vão ter A, B, C, D e F. Então a empresa que ganhar o miolo do centro, vamos falar na expressão que o pessoal fala, ele vai ter o filé mignon, mas ele precisa ter uma carne de pescoço junto. Eu não posso dar só o centro para uma cidade. Ele não vai fazer. Ele vai fazer o centro porque é interesse dele. Talvez ele não faça os bairros. O que nós fizemos? Nós dividimos a cidade em 6 zonas, fatiamos o mapa da cidade. Nós precisamos, e para fazer o chamamento público, senhor vereador, eu preciso dar com clareza o edital para que não esteja nenhuma, digamos assim, recurso, impedimento. E esse foi feito um trabalho minucioso. Nós precisamos detalhar todos os cruzamentos de todas as ruas de Rio das Pedras. Todos. Sem exceção. O Eduardo Bianchini terminou de fazer isso. E está lá, inclusive o senhor passou para nós um programinha para fazer eles estavam com dificuldade lá. A informação que eu tenho é que está terminando, eu estou cobrando-os insistentemente disso, e o chamamento público está pronto, eu só preciso que esse mapa venha para que a gente faça o chamamento. Mas eu não posso também querer dizer que as pessoas daqui vão lá, procurem a gente e falar, não, vocês não estão fazendo. Nós não podemos fazer, vereador. Infelizmente, a gente não pode, porque é público. Eu não posso dar a uma pessoa para ele fazer, porque é aqui de Rio das Pedras. Qual o prazo que o senhor pode nos informar que isso possa concretizar essa licitação, essa contratação? Veja só, eu já disse isso por inúmeras vezes. Eu quero que isso saia o mais rápido possível, até porque isso vem a calhar de uma forma, vereador, que se nós temos essa verba de 400, eu vou insistir nessa verba de 430 mil, que nós assinamos esse convênio, e nós conseguimos fazer esse projeto do senhor, que é de sua autoria, me parece, eu tenho absoluta certeza que Rio das Pedras passará a ser
placas que ninguém, absolutamente ninguém vai se perder mais. Então eu tenho maior interesse, tenha absoluta certeza, vereador, que eu tenho o maior interesse que isso seja o mais rápido possível. E eu quero que isso aconteça o mais rápido. Estou cobrando porque agora dependo da Secretaria de Obras. Infelizmente, eu não está na minha alçada, eu não tenho pessoas capacitadas para fazer isso. Às vezes a gente tem o servidor público, são servidores que eu vejo lá alguns servidores que se dedicam muito, mas se dedicam mesmo. Mas nós temos, às vezes, carência de recursos e carência de poder dar a ele um treinamento. Às vezes a gente não tem isso. Até não tem pela situação financeira que passa o município. Mas não é o caso. O que nós vamos focar. Eu quero que, no máximo, até o final deste mês, eu possa dar para o senhor uma resposta satisfatória e definitiva. Eu não gostaria da resposta, eu gostaria da execução, senhor secretário. A resposta que eu quero dar para o senhor é que está pronto. Que da forma como, não querendo contradizer nada que o senhor disse, mas parece assim, ó, não vamos estabelecer a meta, mas se batermos a meta, a gente dobra a meta. Vamos dobrar a meta, vereador. Senhor secretário, já que o senhor disse, voltando a respeito do convênio que o senhor acabou de falar, do DETRAN, o senhor acabou de falar também que as lombadas são estudadas, o tamanho e tal. O senhor tem conhecimento de lombadas inteligentes? Sim, tenho. Tenho. E o custo é bem menor. Não sei se é menor. Eu posso dizer para o senhor que hoje, com essa empresa que eu tive em reunião, nós temos que colocar, há a necessidade de se colocar aqui na rodovia, Júlio Bassa, radares, porque o excesso de velocidade, acidente que está acontecendo ali são, digamos, acontece, a gente nem passa, a gente nem sabe tanto quanto acontece, mas acontece. E ali existem duas situações, que eu não posso colocar uma lombada, tá? Mas eu posso colocar uma lombada inteligente. E ela é um radar inteligente. Tá? Então, o custo disso não é baixo como a gente imagina que seja. Baixo seria eu fazer uma lombada com asfalto. Que hoje, ela pode ser feita. Existe, milimetricamente falando, todo um detalhe, todo um tamanho. Ela tem que ter os ajustes necessários. Então, eu não sou engenheiro, eu só estou passando aquilo que eu conheço e falo. Por isso que nós estamos contratando uma empresa para que ela faça esse estudo para nós. Porque, de repente, se eu não precisar colocar uma lombada, eu posso colocar um redutor de velocidade. Perfeito. Entendo perfeitamente que seria viável a gente fazer isso. E é o que a gente gostaria de fazer. E não é para punir ninguém, não é punição. Isso é para disciplinar o trânsito. A gente precisa que haja disciplina no trânsito. Eu vejo comentários, mas eu vejo hoje muitos veículos parando na contramão de direção. A rua, ela é duas mãos, ele vem para aqui. Outro carro está para cá, não existe, é só aqui que a gente vê. Se outra cidade acontecer isso, multa. Por isso que nós estamos, então, fazendo com a Polícia Militar, não é para punir, mas é para orientar. Claro, vai haver orientação, mas depois vai haver a punição. Mas eu concordo que o senhor tem toda a razão. Eu acho que essa lombada inteligente, ela não é mais barata, mas ela seria uma solução. Só para voltar também do assunto que o senhor falou das multas, qual o nome da empresa contratada para que faz o processamento dessas multas que o senhor acabou de falar? Consistran. Consistran? Isso. Obrigado. Senhor secretário, só para resumir aqui, da minha parte, pelo menos, a questão da Zona Azul. O senhor disse na tribuna, então, que a empresa que hoje faz a exploração da Zona Azul não tem sistema de integralização para as multas, não é isso? Agora ela tem, não tinha. Agora. Tem. Então, o senhor colocou também que faz 8 meses que o senhor é gestor de um contrato. O senhor tem algum relatório de gestão desse contrato? Ou de controle dele, dos últimos 8 meses? Se o senhor quiser, eu posso responder, o senhor posso passar. Do que nós fizemos, o que nós estamos fazendo. O senhor não acha, então, que o senhor é responsável em relação a esse contrato, tendo em vista que faz 20 meses e 8 desses últimos 20 meses, sob a sua gestão, uma empresa ficar inadimplente com o município? O senhor acha que é natural isso? Não, eu não acho natural. Não acho natural. Eu acho isso... Como não acho natural a inadimplência por si só?
Tá? Não é só essa empresa. A inadimplência por si só não acho natural. Mas eu não posso, um contrato que estava sob a gestão da Secretaria de Obras, que veio agora com toda essa carga, e a gente não tem só isso, eu queria que vocês entendessem que não é pouco caso, não é querer não dar informação. A gente tem uma carga muito, mas muito grande, algumas secretarias. Eu não estou aqui para responder pelas outras secretarias, mas eu posso dizer pela minha. O que a gente está tentando fazer é de uma forma que a gente possa responder o mais rápido possível. A gente não tem, às vezes, essa capacidade. Mas eu quero colocar da Zona Azul, vereador, que o fato dele estar devendo esse montante já deveria, e eu acredito que tem só duas ações, porque se há débito, a Secretaria de Finanças deveria encaminhar para o jurídico deveria promover a competente ação. Não houve. Se não houve isso, né, então 2018 já deveria ter vários processos, até 2018, finalizando 2018. Eu quero só então, colocar... a Prefeitura não executa essa dívida. Ela não cobra judicialmente, ela aceita passivamente a empresa ficar devendo 20 meses e o senhor acha natural esse contrato não ser rescindido. Ela está fazendo um acordo judicial, um acordo extrajudicial, junto com o jurídico da Prefeitura. Ela fez uma proposta de pagamento, se vai aceitar ou não, ela fez o pagamento, porque ela vai continuar pagando. Esse contrato está sob a sua responsabilidade. Sim, senhor. E o senhor aceitou, o senhor anuiu esse parcelamento? Não, eu não anuí, não chegou para mim ainda, ainda não. O senhor pretende anuir ou o senhor pretende rescindir esse contrato? Eu pretendo analisar o contrato, vereador. O senhor em 8 meses não conseguiu ainda? Não. Eu preciso, a hora que chegar para mim, eu prefiro. Eu não posso responder para o senhor. Senhor secretário, o senhor é responsável pelos carros da garagem também, que esse pessoal viaja, vai para São Paulo, todos os lugares? Infelizmente, não. Não sou eu que faço o gerenciamento desses veículos, vereador. Nem de documentação também? Documentação também não. Tem 23 carros com documento atrasado aí. Eu concordo. Vereador, é assim. Por que os documentos estão atrasados? Estão atrasados porque o próprio servidor que deveria fornecer as informações para que se faça o pagamento, não está fazendo. Nós estamos cobrando. Agora, não compete à Secretaria de Administração. Esses veículos estão sobre a responsabilidade da Secretaria de Obras. Também. Eu não posso ingerir numa outra secretaria. Eu estou trazendo para a Secretaria de Administração aquilo que é possível que eu possa fazer. Eu entendo perfeitamente. Chegaram duas vans novas. Nós precisamos, vereador, antes de colocar essas vans para andar, nós precisaríamos qualificar pelo menos 4 ou 5 servidores para que ele possa fazer um curso no SESC, Senat, e ele possa, sim, conduzir esse veículo de forma operacional e de uma forma que ele possa ter conhecimento na operacionalidade desse veículo. É um veículo que tem o elevador, tá? Então, é isso que a gente precisa. Capacitar esses nossos servidores para que eles possam dar ao munícipe, né, cuidando desse veículo, mas dar ao munícipe o conforto que eles precisam para fazer as suas viagens quando vão fazer os exames médicos. E o que o senhor vai fazer sobre o que aconteceu hoje? O carro foi para São Paulo e ficou na estrada. Acabei de tomar conhecimento, vereador. E sobre o ônibus escolar, essa empresa que faz escolar, que leva nossas crianças para o sítio aí. Pode passar o vídeo lá, por favor, para mim? Sem cinto de segurança. Tem a foto dos pneus também, Luiz?
um cinto no ônibus. Eu entrei no ônibus. Não tem um cinto de segurança. Olha o estado dos pneus dos ônibus. Fiz 2 requerimentos, me responderam, estava ok, a empresa deles lá. E essa empresa vence o contrato deles quando? Vamos lá, vereador, vamos falar por parte. O senhor perguntou primeiro do ônibus, a situação que está o ônibus. Eu vou insistir de novo. Não é da minha secretaria a competência para administrar esse contrato. Isso é da Secretaria da Educação. Eles são o gestor do contrato. Eu vou dizer para o senhor o seguinte, quando nós fizemos esse contrato para contratar essa empresa, da forma como chegou para nós, por 6 meses foram feitos, 6 ou 7 meses, foi feito todo o transporte de aluno escolar através da prefeitura, que, infelizmente, também não tinha condições, os ônibus ainda, por mais cuidado que seja, não tinha as mínimas condições, e nós tivemos que licitar. Quando nós licitamos esse contrato, vereador, nós tivemos que colocar de uma forma muito clara, objetiva, tanto é, que teve apenas um recurso e não teve como fazer. A empresa que ganha, ela habilita no processo, ela tem todo um procedimento. Os ônibus foram feitos vistorias, apresentadas as vistorias pelo Detran, tá? E feita a vistoria no nosso setor de trânsito, isso em agosto de 2017, se não me falha a memória, foram feitas todas as inspeções necessárias para que esse veículo tivesse as mínimas condições necessárias para transportar esses alunos, esses nossos alunos. Como munícipe, eu tenho a mesma indignação que o senhor tem. Como secretário, eu posso dizer que essa cobrança deveria vir para outra secretaria. Eu não estou me eximindo em momento algum de dar informação, mas por diversas vezes eu tive a oportunidade de apontar algumas irregularidades que eu vi na rua, chamamos, junto com a secretária de Educação à época, nós chamamos, porque era muita irregularidade. Eu fiz isso, algumas vezes eu fiz isso. Tive a liberdade com o seu prefeito, que me dá total liberdade para que eu possa fazer o trabalho, e eu não tomo nenhuma decisão e nenhuma atitude que não seja com conhecimento dele, e ele fez isso. Nós chamamos uma empresa lá, a empresa pediu um prazo para resolver, nós tínhamos casos que foi resolvido de imediato, mas outros eu não posso dizer porque ficou sob a competência da Secretaria de Administração, está isso no contrato, que eles devem fazer pelo menos uma vistoria a cada 15 dias ou a toda semana, mas a gestão, a fiscalização do contrato não é da Secretaria de Administração, senhor vereador. E vocês não têm nenhum fiscal para mandar verificar isso aí, se realmente está acontecendo, ônibus tudo irregular, sem cinto de segurança, se tem tacógrafo, tá, é criança, um ônibus que cabe 30 pessoas, está indo com 40 pessoas, tem gente mandando imagem para mim da criança, que não pode passar imagem aqui na Câmara. Vereador, o senhor já deve ter feito requerimento, o senhor deve ter feito indicação, o senhor já deve ter feito... O que eu posso me dispor aqui se o senhor quiser fazer um ofício, eu posso cobrar isso do secretário, cobrar ou passar para o secretário, o senhor mesmo pode fazer isso. Mas é o que eu digo, precisaria ter essa fiscalização, mas a Secretaria de Educação, ela que compete a isso, ela é a gestora do contrato, a fiscalização é dela. Eu não posso, eu acho que é até uma ingerência minha, eu punir, por exemplo, esse servidor hoje que deixou de faltar óleo no cárter, poderia ter fundido o motor, se não fundiu, se não estragou. Olha o prejuízo que foi dado por área público. Quantas multas, nós temos quase 100 mil reais em multas de trânsito que não foram pagas. Então, a gente precisa tomar o cuidado de não só apontar, né, o erro, as dificuldades, mas também tentar resolver. Mas cada secretário deveria, sim, ter a incumbência de gerir e fiscalizar o seu contrato.
Senhor secretário, gostaria de perguntar aos demais vereadores, que a gente já falou sobre a empresa da coleta de lixo, sobre a Zona Azul. Tem mais alguma pergunta? Sim? Tá. Depois eu tenho mais uma também. Sobre outro tema, podemos então passar a questão do orçamento impositivo. No dia 28 de março desse ano, essa Câmara Municipal mandou para a Prefeitura um requerimento fazendo inúmeras indagações sobre o cumprimento do orçamento impositivo, requerimento este que ganhou o número 75 de 2019. Gostaria de saber se o senhor tem conhecimento, acredito que vai me dizer que não, mas vou ainda assim insistir com a pergunta. O senhor sabe dizer o que aconteceu com a licitação da caixa de água que seria instalada no bairro São Cristóvão, referente ao exercício de 2018? Olha, não é que eu não sei. Eu não vou chegar aqui e dizer como um ilustre político que não sabe de nada, nunca fez nada e hoje está preso. Não é da minha feitura, não é do meu feitio. Eu jamais me negaria a dizer qualquer assunto que eu tenha conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu estou lá. Eu, infelizmente, às vezes não tenho. As licitações passam pela sua secretaria, Passam, né? pela minha secretaria, sim, vão para o setor de compras. O senhor e às diz vezes que há um requerimento de outros departamentos Isso. ou secretarias e é o senhor que recebe e as executa. Nem sempre, vereador. Nós temos um departamento, nós temos a secretaria, elas são divididas em setor administrativo, setor de compras e setor de recursos humanos. Eu tenho tentado, de todas as formas, hoje foi um exemplo típico, eu acompanhei um caso que a gente até estamos deixando de lado, uma contratação de uma situação que nós não temos dinheiro. Enfim, nessas verbas impositivas que vêm aqui da Câmara de Vereadores, quando chega no gabinete do prefeito, se é de caixa d'água, vai para a Secretaria de Obras. Se ela faz parques, lazer, vai para a Secretaria de Esporte. Depende, e quem acompanha esse processo, quem que vai fazer as indicações de que forma vai fazer, são o secretário da pasta. Da caixa d'água em si, eu posso, se o senhor me permitir, passar todas as informações por escrito, toma liberdade nessa semana, do porquê não foi feito. São algumas situações, mas eu posso colocar por escrito, que aqui nós vamos delongar um bom tempo e a gente não vai chegar a um denominador comum. Mas eu posso, me comprometo a colocar para o senhor, de forma bem clara, o porquê que ainda não saiu essa emenda impositiva. O senhor Se sabe me dizer permitir, se houve um empenho dessas despesas para o exercício de 2018? eu vou dizer de novo, essa situação depende da situação da Secretaria de Finanças. Acredito eu que deveria estar empenhado. Sabe, vereadores, eu acho que da próxima vez nós vamos convocar o secretário de administração, o secretário de finanças, o secretário de obras, porque um joga no colo do outro. Então nós estamos aqui, senhor secretário, porque o senhor sabe das dificuldades que nós passamos, de tantas indicações que nós estamos lá, mandando, e o senhor sabe de tudo, porque bastante coisa passa pela mão do senhor, porque o senhor sabe. Então Não nós sei. vemos que... Sabe sim, senhor secretário. Então nós vemos hoje a dificuldade que está a nossa cidade. E a parte do senhor é o coração da secretaria mais importante que tem. Então nós vemos aqui que tudo que nós perguntamos para o senhor não sabe, a Secretaria de Obras, nós temos que convocar então, senhor presidente que está aqui no lugar, as pessoas, todos os comissionados para estar aqui, para resolver, para tirar as nossas dúvidas. Fazer uma cariação entre eles. Eu acho que isso é desnecessário, porque todas as indagações que estão sendo feitas aqui, elas são oriundas de requerimentos ou não, ou mal respondidos pelo secretário respectivo. Pois é, eu concordo, Fernando. Então, eu acredito que daqui para frente nós temos outra postura. Eu não posso, vou falar por mim, como vereador, vir aqui e escutar que existem contratos que não são cumpridos e eu não fazer nada. Se o secretário, por bem, entende que não é da competência dele, que é de outro, e que não fizeram nada, eu estou informando os senhores que na segunda-feira que vem
estou abrindo comissões para tratar do transporte de educação Eu estou e do junto lixo. com você. Estou junto com você. E quanto à maternidade? Por que a maternidade abriu, nasceu uma criança e fechou novamente? Ô, senhor vereador, só vamos deixar o vereador Fernando concluir, depois o senhor passa a pergunta. Então, com relação a isso, eu acredito que também vai ser necessário a gente discutir de uma outra maneira, porque já foram feitos mais de 5 requerimentos, tanto no ano anterior como esse ano. Os cumprimentos eram obrigatórios e previstos em lei orçamentária, e entendo que é da competência desta Câmara e não do Ministério Público tratar de possibilidades ou ausência de cumprimento da lei orçamentária, e nós conversaremos então durante a semana para que na próxima semana a gente protocolize aquilo que é necessário. Como já conversamos, eu não posso vir aqui e falar que eu vou fazer alguma coisa, eu preciso escrever e preciso da assinatura de mais colegas, e eu não tenho dúvidas nenhuma que isso vai ocorrer. Com certeza. Então, eu não tenho mais perguntas, eu passo aos demais, porque eu só tenho mais uma colocação a ser feita. Referente às perguntas do orçamento impositivo, mais algum vereador tem alguma indagação? Não? Então, podemos passar para o próximo assunto. Sobre a maternidade. Estão nos cobrando na rua todo dia. Vereador, eu vou acho que insistir. Posso complementar aí? Usar a palavra do senhor? Nós vamos ter que convocar o secretário da Saúde. Senhor Todos vereador. nós vamos ter como. Mas olha, me permita só uma parte, me permita fazer um comentário. Vereadora, eu entendo perfeitamente essa indignação da senhora. Perfeito, entendo. Eu entendo porque eu imaginava o poder público de uma forma, aqui, pelo menos eu imaginava de uma forma diferente. A gente, quando veio para a administração, eu tive me perdoe só fazer esse comentário, mas eu preciso fazer isso, porque você também tem um pouco de... Quando eu fui fazer a transição, e eu tive com o secretário de administração passado, na gestão passada, da 2016, eu disse para o prefeito Carlos de Fávia, quando ele me convidou, falei, eu não quero ir para a Secretaria de Administração, porque lá não faz nada. Por que não faz nada? Porque na época o secretário chegava 10 horas da manhã, 1 hora da tarde ele ia embora, dava hora extra no papelzinho, isso é claro, notório, todo mundo sabe, eu estou falando aqui, eu não tenho nenhuma preocupação em falar isso. Né? E aí, chega a 10 horas, ele faz a compensação inversa, ele sai mais cedo, ele sai 1 hora da tarde. Quer dizer, nunca se cobrou lá atrás, né? A época, nunca se cobrou secretários para trabalhar. Hoje os secretários, todos, com raras exceções, eu pelo menos, final de semana, durante o dia, à noite, eu trabalho praticamente 24 horas para a prefeitura. Eu não tenho nenhuma preocupação em deixar as minhas coisas, porque eu preciso fazer isso. É essa incumbência que eu tive do meu prefeito, do prefeito que me incumbiu. E a responsabilidade é minha. Então, vereador, eu também tenho essa indignação, porque a gente às vezes não consegue. Muitas coisas passaram na minha mão, sim, com certeza passaram. Vamos lá. Hoje nós temos uma situação de medicamentos, porque todos os pedidos de medicamento que chegavam na prefeitura passavam para a Secretaria de Administração. Nós criamos um protocolo que hoje não precisa mais passar para a Secretaria de Administração. Vai direto na Secretaria da Saúde e a Secretaria da Saúde dá o andamento que é necessário. Tá? Muitos munícipes que não precisavam de medicamento, pegavam o medicamento, hoje não pegam mais. Nós fomos com o promotor falar com ele a respeito disso. Então, muitas ações a gestão Carlos de Fávia fez. E temos muito. Não sei se vai ter tempo, mas nós temos muito para fazer. Possivelmente a gente não tenha tempo mesmo, mas tenha certeza, absoluta certeza, que até servidores que estavam dentro da prefeitura por muito tempo, hoje não estão mais. Nós temos 25 comissionados. Nós temos 25 comissionados. Júlio chegou a ter 146. Marquinhos, 138. Nós temos 25. E sobre a maternidade? Você entendeu? A maternidade, eu vou insistir, senhor vereador. Trata-se de Secretaria da Saúde. Eu não posso responder pela Secretaria da Saúde, vereador,
uma gestão de um contrato do hospital que não pertence a mim. Mas a prefeitura está repassando a parte dela. Solicito que o plenário mantenha a ordem para continuarmos fazendo as perguntas ao secretário. E esse monte de gentileza. terceirização? Qual é a vantagem da prefeitura com as terceirizações? que tá tendo? Terceirização, vamos lá. Quantos contratos terceirizados nós temos hoje, vereador? Vamos lá, quantos? Capinação, ônibus, lixo, Escolas. escolas. Eu fiz um Escola? requerimento semana passada, eu quero saber quantas escolas. Hospital já não foram é terceirizado. Não, o Hospital hospital é uma empresa de fora, mas o mas não é UBS lá do terceirizado. Maçudo e Cura está terceirizado Isso, já. perfeito. Vereador, vamos lá. Hoje, nós temos contratos terceirizados e todos publicados, todos transparentes, diferente da gestão passada, que tinha contrato de 1 milhão, 1 milhão e 200, ninguém fez nada. E ninguém trabalhava e recebia da prefeitura, vereador. Senhor secretário, eu posso dizer que não estava aqui na Câmara na gestão passada. Concordo com o senhor. A prefeitura, diante da sua colocação de que haveria um pagamento de um contrato, passa de 1 milhão, sem a respectiva prestação de serviço, a prefeitura, junto do seu departamento jurídico, tomou qual providência? Está no Ministério Público esse processo, vocês devem estar acompanhando. Aliás, são 3 processos que devem estar no Ministério Público. Pelo menos é essa a informação que eu tenho. E nós não entramos na prefeitura para fazer auditoria. Não é papel do gestor público fazer auditoria em prefeitura. Isso é prerrogativa do Tribunal de Contas, não é nosso. Nós não podemos fazer nenhuma. Nós não podemos fazer auditoria. Eu adoraria poder fazer auditoria. Nós temos, e todos os casos que nós encontramos, até de servidores, que deu causa, comissionados que deram causa, estão sendo cobrados, abrindo processos administrativos para que eles ressarçam o erário público. Eu não acho justo um servidor dar prejuízo para a prefeitura, porque é dinheiro meu, é dinheiro nosso. E ele tem que responder pelo que ele fez. Aliás, diga-se de passagem, muitos servidores comissionados que passaram por lá, não é? E a gente está abrindo alguns processos administrativos para que façam esse ressarcimento ao erário público. Eu gostaria de fazer a minha última indagação a respeito dos aluguéis de prédios públicos, cuja unidade orçamentária é a sua secretaria. No dia 25 de maio de 2019, a Prefeitura encaminhou aqui um ofício número 300 de 2019, referente ao requerimento 48 de 2019, informando que a Prefeitura paga R$26 mil de aluguel, onde fica hoje o Paço Municipal. Pela resposta, verifiquei que o contrato é de 60 meses, com reajustes anuais, e havia carência de 3 meses para início dos pagamentos, sendo informado que no dia 22 de maio de 2018 houve a entrega das chaves desse imóvel. Eu gostaria de entender esse contrato, porque no portal Transparência consta que em 2018 só ocorreu um pagamento. E nessa resposta, vocês informam que os pagamentos estariam em dia. Então, a minha primeira pergunta: se o contrato começou em maio de 2018 e só houve 3 meses de carência, por que só foi pago em dezembro de 2018? Na verdade, é assim, esse contrato foi pago em dezembro, acho que 2 parcelas, 2 aluguéis, que estava atrasado. Não, consta um só. Um só. Verifiquei no Na verdade, deveriam ter Transparência. sido pago 2. Não tinha dinheiro em caixa e foi acertado com o proprietário que pagaria dessa forma e ele não houve problema algum. Hoje, nós colocamos em dia e não há nenhum débito pendente a respeito de aluguel. Mas falando do aluguel de 26 mil, nós estamos tirando, né, já tiramos a Guarda Municipal que saiu. Quando a Guarda Municipal saiu? A Guarda Municipal já saiu, está entregando o prédio. Saiu, faz questão de uns 30 dias.
Já saiu, nós estamos terminando de entregar o prédio, porque há necessidade de colocar o prédio da forma como ele se encontrava. Então, nós tiramos os tributos, nós tiramos o PAT. O PAT, só para vocês terem conhecimento, foi alugado na gestão, acho que 2009, 2010, eu não me lembro agora, pelo R$3.000. A casa não valia 500, foi alugada por R$3.000. Enfim, aí, hoje, não tem mais esse aluguel. Então, e quem conheceu o prédio da prefeitura, aqui o prédio velho da prefeitura, vamos colocar o prédio velho, sabe das condições que nós não tínhamos. Era vergonhoso receber qualquer pessoa naquele prédio. E era, digamos assim, quando você chegava lá, a impressão que se dava era que ninguém queria vender para a prefeitura, porque as condições eram as piores possíveis. E nós tentamos procurar um prédio para que alocasse todas as secretarias, abrigasse os servidores de uma forma mais, digamos assim, para que amenizasse um pouco a situação, porque aquele prédio era uma situação terrível. Hoje, eles têm refeitório, e nós temos esse 26 mil, e havia sim essa contrapartida. O fórum está deixando, o fórum está indo para o prédio velho, eles vão lá, nós vamos deixar de pagar mais 5 mil. Então, se nós levarmos em consideração todos os aluguéis que nós deixamos de pagar, esse aluguel da prefeitura vai ser em torno de R$8.000. Isso foi falado, né, como subsídio para fazer essa contratação. Mas, de fato, eu queria que o senhor me explicasse quanto a prefeitura gastava com aluguel antes de transferir o paço municipal. Com o paço municipal, nós não tínhamos despesa. Com aluguéis feitos e oriundos da sua secretaria. Vereador, são vários aluguéis. Pode ser a totalidade. Eles somados davam quanto? De R$18.000. E hoje, atualmente, a prefeitura gasta quanto com aluguéis? São 26 do paço, mais 5 mil do fórum. 5 mil do fórum, que está deixando de pagar, mais a Gilpop, acho que R$2.000, que também está saindo. Tá, então no mês passado pagou 26 mil, mais 5, mais 2, mais quanto? E mais onde está o CRAS. Então são quase R$40 mil em aluguel, não. E antes o senhor disse que pagava 18. Eu queria entender essa economia. Ó, vereador, da mesma forma como nós estamos fazendo um prédio, vocês estão fazendo um prédio para ficar melhor a situação para vocês, nós não questionamos se havia necessidade da construção desse prédio. Eu também não. Mas eu não estou construindo prédio algum, não concordei e não autorizei qualquer tipo de despesa. Mas eu estou dizendo que hoje a Câmara está fazendo um prédio, está gastando R$600 mil, e aí a gente tem que ter o quê? A gente precisa também colocar para os servidores nossos uma situação de conforto. Então, eu não posso também aqui chegar e dizer que os nossos servidores não podem ter prédio novo, se a Câmara vai ter. Não é injusto. Mas não foi anuência de todos os vereadores, foi prerrogativa do antigo presidente. Mas olha, vale a pena lembrar dos vereadores. Que durante os 2 anos da nossa administração aqui, o dinheiro que nós devolvemos à prefeitura em função da administração austera, né, economizando com comissionado e com tudo mais, entendeu? Sobrou muito. Nós devolvemos no primeiro ano de mandato mais de em torno de 1.600.000, 1,5 milhão. No segundo mandato, já com o início da obra, também foi mais de 1 milhão que nós devolvemos para a prefeitura, né? Tomamos a decisão de fazer essa pequena ampliação por conta do terreno já existente e da necessidade de abrigar melhor o funcionário da Câmara. E porque tínhamos verba suficiente. Porque o dinheiro da Câmara não pode ser aplicado em mais nada. Porque nós economizamos o máximo possível para aplicar lá. Nós economizamos, deixamos de gastar para poder aplicar lá. É por conta disso. Com muita seriedade, com muita transparência, com muita honestidade. E certamente nós vamos ficar muito melhor acomodados. Vereador, ainda em relação me perdoe, agora eu preciso só responder, por favor, me perdoe, só me permita que eu responda. Tudo bem? Vereador, senhor, eu não estou discordando do senhor, eu não estou dizendo que o senhor não fez gestão austera, até porque existe a obrigatoriedade de nós entregarmos para a Câmara do 10º. E sobrou dinheiro, o senhor tem que devolver, vereador. Então vocês não fizeram nada que não fosse obrigação da Câmara devolver o dinheiro.
Vocês tinham que ter devolvido o dinheiro. Eu poderia vereador, ter eu devolvido entendo. menos se eu não tivesse feito a economia necessária. Então é preciso pensar dessa forma. Não da forma que está sendo questionado. Aí é a posição de gastar mais ou de gastar menos. No nosso caso, não. Nós gastamos menos. Ou sempre. Diminuímos o número de funcionários comissionados antes mesmo de qualquer decisão. Vereador, eu não disse que o senhor gastou, eu não disse que o senhor gastou errado. Eu estou... Se sobrou dinheiro, tem que devolver, vereador. Vocês não podem, infelizmente não podem. Agora, o que nós não podemos, vereador? 2 pesos e 2 medidas. Por que os servidores públicos municipais não podem ter um lugar decente para trabalhar, vereador? Não há nada de errado nisso. E a despesa não é uma despesa que vá colocar a situação da prefeitura que ela está hoje, ela só está nessa situação hoje, me perdoe, porque não houve uma fiscalização das gestões passadas. Senhor secretário, eu gostaria de por gentileza, senhor vereador, acho que gostaria que desse a continuidade na resposta do Dr. Fernando, vereador, referente ao prédio municipal na qual foi questionadas as perguntas. Bom, o senhor colocou aqui que houve então a devolução dos prédios onde funcionava o IPTU, o PAT, entre outros. Eu gostaria de entender então por que no portal Transparência consta um empenho referente ao imóvel da Rua Lacerda Franco, número 303, de fevereiro a junho desse ano, se não tem nada funcionando lá. Alô. O prédio ficou à incumbência de fazer uma reforma. Enquanto se fazia a reforma, isso foi feito, a reforma, e isso é claro, enquanto você não entrega o imóvel, nós temos que pagar aluguel. Tá? Então não havia como entregar o imóvel nas condições que estava, que o proprietário não queria. Ele queria que deixasse nas condições que ele recebeu. Então a prefeitura está pagando um aluguel? Não, já parou, já não tem mais. Isso, se foi pago, se está em junho, mas isso já faz 2 meses que foi entregue. Então foi pago agora, porque não havia dinheiro para pagar antes. Então, o senhor está aqui me dizendo que houve o pagamento de aluguel de um prédio sem estar ocupado, é isso? Na verdade, nós temos... Quando o senhor aluga um imóvel, vereador, o senhor sabe disso. Se o senhor entrega o imóvel e ele não está dentro das condições que o proprietário quer, o senhor precisa colocar ele na situação que ele se encontrava e continuar pagando os aluguéis. Diferente não é com a prefeitura, senhor vereador. A minha indagação, senhor secretário, é referente a uma resposta enviada no dia 25 de maio, cuja secretaria, unidade orçamentária, é a do senhor. Eu estou fazendo a minha indagação em cima da sua resposta. Na resposta que você enviou aqui, não consta que você estava pagando o aluguel, fazendo reforma do prédio, você simplesmente... A resposta que foi dada está colocada como, vereador? A resposta está dizendo apenas, porque é uma resposta muito boa, como aquela de costume que vocês costumam nos mandar, fala simplesmente que vocês pagam 26 mil de aluguel do Paço Municipal, é um contrato de 60 meses, ou seja, vai até 2023, e que vai ter reajustes anuais. E caso um prefeito resolva devolvê-lo esse imóvel antes desse prazo, pagaria uma multa que de hoje seria de mais de 78 mil reais, isso sem contar todo o valor investido para deixar o prédio adaptado ao uso da Prefeitura Municipal. Então, a minha pergunta é justamente por isso, porque quando foi noticiado que a Prefeitura iria fazer essa mudança, foi ventilado, informado nas redes sociais, enfim, que haveria, num primeiro momento, uma economia com os aluguéis. Mas não é isso que a gente vê, porque a Prefeitura fez um contrato em maio do ano passado, ou seja, há 1 ano, e a gente não viu a economia, porque ela continuou pagando o aluguel de outros prédios, que inclusive esses citados pelo nobre secretário, sob o argumento de que haveria essa redução. Então, até a data de hoje, essa redução de fato não ocorreu. Ela caminha para vir concretizando uma redução, é isso? Vamos lá, com certeza. Quando nós começamos a conversar a respeito desse prédio,
havia uma possibilidade de locar esse prédio por R$15 mil. Quando a gente viu o imóvel, nós tivemos que pedir para que o proprietário fizesse algumas adaptações, isso é claro. E a prefeitura não tem condições financeiras de pagar. Se a prefeitura não tem condições financeiras de bancar uma reforma, o proprietário fez da situação que a prefeitura precisava. Não tinha ar-condicionado, foram colocados ar-condicionado, até porque os servidores também precisam trabalhar de uma certa forma, né, que seja um ambiente agradável. Eu não questiono que o Entendeu? servidor deve trabalhar de uma maneira, eu só não concordo, é uma posição pessoal minha, que o servidor que trabalha no Paço tem ar-condicionado, enquanto o pessoal da garagem, o pessoal da guarda, tem que ficar aí se degladiando com o cidadão porque falta combustível, porque o imóvel foi parar, porque o carro foi parar, porque não tinha documento no prazo, né? Essa falta de isonomia no tratamento dos próprios servidores, que eu pessoalmente não concordo. Perfeito. E vou dizer como munícipe, como eu não concordo que o dinheiro que vocês estão gastando aqui na reforma do prédio, vocês podiam devolver para a Câmara. Dá licença, vereador, só um minuto, eu vou interromper a senhora. É que o assunto nosso trouxe o senhor aqui para falar da prefeitura, não da Câmara. Mas eu estou falando do Mas o senhor não mostra isonomia nem na sua fala, porque quando eu te questiono sobre alguma coisa, o senhor diz que não é da sua responsabilidade. Mas não é. Mas o senhor me questiona de algo que não é da minha. Mas eu não estou falando para o senhor. Como eu lhe disse, e eu volto a lhe explicar, eu não ordeno despesa aqui dentro e eu não anuí nem concordei com isso. Perfeito. Então isso fique bem claro. Agora o senhor fala assim, não, eu não respondo porque não incumbe a mim, mas o senhor quer atribuir a mim algo que não é da minha competência. Vereador, o senhor quer que eu... Vamos lá, me permita usar essa fala do senhor? O senhor está dizendo que o senhor não conhece, o senhor não ordenou despesa. Se eu perguntar sobre o orçamento do prédio e perguntar sobre a reforma, o senhor vai poder responder para mim? Vou. O senhor vai saber? Vou. Vai? Sim. E se fosse secretário, eu posso lhe garantir que eu responderia sobre aquilo que eu tenho conhecimento. Porque, na verdade, o que eu tenho conhecimento é isso. O senhor acabou de dizer... Eu não posso responder uma coisa que eu não tenho, as licitações passam pelo senhor. Vereador, as licitações passam por mim. A gestão do contrato não é minha. A gestão do contrato é de cada secretaria. A fiscalização é de cada secretaria. Do descumprimento do contrato, o senhor fala passivamente. Eu não posso, vereador. O senhor fala passivamente, olha, eu não posso fazer, eu sei que está errado, mas... Então o senhor está prevaricando. Não estou. O senhor tem conhecimento de algo, o senhor não toma providência? Muito pelo contrário. Eu, ao contrário do senhor, digo, eu vou tomar providência. Sim, perfeito. A licitação, quando vem para nós fazemos dentro da formalidade legal. Nós convocamos para ver se a gente conseguia dirimir algumas questões em termos de respostas. Então... Senhor, secretário... Por gentileza, peço silêncio no plenário. Na mesma... Por gentileza, peço silêncio ao plenário. Senhor secretário, o imóvel alugado da prefeitura agora é de propriedade de quem? São duas empresas. Sim. Quais são? Eu não tenho o nome aqui, eu posso passar para a senhora. Tá, então tá. São duas empresas, são dois sócios, e cada sócio, já até fizeram uma pergunta para nós, se tem pagamento de duplicidade. Não tem pagamento de duplicidade. É porque no site de transparência, duas empresas recebem. A primeira é AVM Imóveis Hortolândia Limitada e a outra AVM Gestão e Participações Societárias Limitada. Agora, veja só. Nos dois conta R$156 mil. Será que isso daí não poderia ser empregado melhor, esse dinheiro público? Da mesma forma, eu vou responder para a senhora. Será que se vocês fizessem a reforma, não devolvesse 600 mil para a prefeitura, não podia aplicar com mais veículos? O assunto não... Eu sinto dizer para a senhora que nós estamos aqui... eu não estamos. Eu não estou aqui para defender. Esse é o assunto da Câmara. Senhor secretário, por favor, pela última vez, entenda que o senhor é o secretário da prefeitura e nós convocamos o senhor para falarmos da prefeitura. Quando o senhor quiser falar alguma coisa da Câmara, nos chame que nós vamos dar a resposta certa e na ponta da língua. Perfeito, perfeito, senhora. Sim, senhora. Só queria elucidar... Só falando, respondendo a essa pergunta da senhora... Quem fiscaliza a prefeitura somos nós e não o inverso. Isso, com certeza. Entendo perfeitamente. E é por isso que nós vamos tomar as decisões, né, Fer? Até agora a gente segurou um pouquinho, mas nós percebemos que realmente essa gestão é falta de administração e chegou no fim da linha. Daniela, que agora que nós... Por gentileza, mantenha-se em silêncio plenário, por favor. Quanto a esses carros sucateados aí da garagem aí, tá tendo alguma previsão para trocar, substituir?
Senhor vereador, por gentileza, vamos manter a linha de raciocínio. Não foi trocado o assunto ainda, por favor. Senhor secretário, só para... O senhor disse aí no começo da sua fala que na gestão Carlos de Favari fizemos muitas publicações em diários, no Diário Oficial, que não tinha 38, depois começou a ter 120 não sei quanto aí que o senhor falou. Quem é o responsável hoje pelas publicações do Diário Oficial? É o setor administrativo da minha secretaria. Está lotado na sua secretaria? Sim, senhor. Diante disso, deixa eu perguntar, já que o senhor falou aí do prédio da Guarda Municipal, há quanto tempo, desde quando a Guarda Municipal está sediada, lá na antiga escola do Elias Salles? Mudou a questão de um mês e meio. Que ela vem reformando o prédio já faz um tempo. Aliás, diga-se de passagem, um trabalho que eles fizeram. Bom, sendo então dessa resposta, eu não tenho essas informações. As informações que eu tenho é que a Guarda Municipal está desde o início de dezembro lá no prédio da antiga escola do Elias Salles. E quando o senhor falou, quer dizer, acho que o senhor já até respondeu, sabendo disso, quando foi encerrado o contrato de locação da antiga casa da Guarda Municipal? Ainda não foi encerrado, vereador. Por quê? Eu vou explicar para o senhor por quê. Nós temos que fazer a reforma para entregar para o proprietário. E se a guarda saiu, nós temos que... O proprietário foi fazer a vistoria do imóvel, certo? A Secretaria de Obras foi lá. Não compete, a Secretaria de Obras foi. Existe um engenheiro da Secretaria de Obras que está acompanhando a obra para que se faça toda a adaptação de como foi encontrado o prédio, vereador. Por isso que não foi entregue ainda. Todo o contrato de locação é assim, vereador. Entendi, mas hoje no Diário Oficial foi publicado um termo aditivo com data retroativa, que ela é ilegal, até julho de 2019. Sendo que este imóvel, ele está sendo locado por uma imobiliária. Por favor, Luiz, você não coloca lá pra gente? Olha lá, ó, aumenta lá. A publicação do imóvel, se olhar lá, é do dia 7 de fevereiro deste ano. Nós estamos em junho. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, com sinceridade, o proprietário do imóvel, esses dias teve um evento de moto, o imóvel está vazio, e ele tentou, lá com a prefeitura, nós dissemos que não havia essa possibilidade de usar esse imóvel, até porque nós não terminamos a reforma. Então, se existe, eu não tenho... Confesso que para mim, ela está lá, Guarda Municipal, temos que tirar toda essa letreira. Então, eu não tenho essa informação, porque eu não vejo nenhum problema ele estar querendo alugar o imóvel. Esse tipo de contrato não está lotado na sua secretaria? O senhor acabou de falar. Sim, e se foi feito, na verdade, a Guarda Municipal está lotada no gabinete do prefeito. A Guarda Municipal, o vínculo dela é direto com o gabinete do prefeito, com o prefeito. Entendeu? Agora, se foi feito um aditivo de contrato, perfeito. Há necessidade de fazer o aditivo, por quê? Para que entregue o imóvel dentro das condições que recebeu o imóvel, vereador. Então, já que o senhor falou, houve pagamentos em 2019? Com certeza houve. Se não entregou o imóvel, houve. Vereadores, acho que então, já que ele falou que está lotado no gabinete do prefeito, então acho que a gente vai ter que chamar o prefeito também aqui. Nesse caso, você chama o chefe de gabinete. Quanto à pergunta que eu fiz ao senhor, há a possibilidade de trocar esses carros desse pessoal que trabalha para fora, essas vans, que está tudo quebrada, vai para Limeira quebra, vai para Rio Claro quebra? Tem alguma previsão para isso aí, para melhorar para o pessoal que viaja?
Vereador, embora não esteja no ofício, mas eu vou responder ao senhor. Nós já tentamos por diversas vezes trocar esses veículos. Nós não temos orçamento próprio para isso. Não comporta. Nós temos agora, fizemos um leilão. Aliás, diga-se de passagem, esse dinheiro, nós não podemos comprar veículos novos com esse dinheiro. Por que não locar? Americana Mas nós estamos locando 8 veículos. Estão sendo locados 8 veículos. E os que estão em situação, digamos assim, deplorável até, eles vão fazer um segundo leilão. Nós já estamos providenciando um segundo leilão. Principalmente as ambulâncias também, senhor viu? Com certeza. Foi leiloado. Obrigado. Mais alguma pergunta ao secretário Silvino? Senhores vereadores? Senhor primeiro secretário? Então, não havendo mais perguntas ao secretário Silvino Inocêncio, quero agradecer a presença do senhor. O senhor é sempre bem-vindo nas sessões, tá? Não só para prestar esclarecimento, mas também tomar conhecimento dos trabalhos da Câmara Municipal. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, eu queria só agradecer aí a oportunidade que vocês deram. Talvez a gente realmente precise vir mais vezes, trazer mais esclarecimentos, eu acho que é oportuno isso, tá? Mas eu quero também deixar aqui a minha, digamos assim, a minha indignação, porque às vezes não estamos lá para fazer nada que não seja o legal e nada que não seja dentro dos trâmites legais, tá? E a gente quer, dentro desse princípio, né, que vocês convoquem sim os outros secretários, que vocês convoquem, que vocês tirem essas informações, até porque realmente vocês são os agentes fiscalizadores, como fizeram, né, e continuam fazendo, eu espero que façam não só com as nossas gestões, com a nossa gestão, mas com as gestões futuras, se os senhores, né, porventura estejam. Fica aí essa minha Senhor secretário. Muito agradecido pela atenção dos senhores, agradeço e coloco à disposição. Tá, sei que fechei já essas prerrogativas. Eu queria ver se há possibilidade do senhor responder uma pergunta do vereador Canela. Pois sim, claro. Por que vocês não estão mais liberando fechamento de rua, que sempre teve, desde quando eu moro aqui, faz 40 anos? Vereador, é assim, hoje, a partir do momento que eu assumi a Secretaria de Trânsito, eu peço para a pessoa que vai fechar a rua, que ela faça o requerimento como é feito. Nós temos aqui na casa, vereadores pedindo fechamento de rua para aniversário de munícipe. Não pode. Agora, não pode um munícipe fazer aniversário na rua e querer fechar a rua para fazer aniversário dele, não pode. Isso não existe, vereador. Agora, o que nós temos que fazer hoje, nós temos assim, vai fechar uma rua, eu peço para que a pessoa faça um croquis para que a gente possa autorizar ou não. E não sou eu que autorizo. Existe o deferimento do prefeito ou não. E a gente faz uma análise da viabilidade de se fechar essa rua. Por exemplo, esses dias pediram para fechar uma rua perto do hospital. Não pode. Nós não podemos fechar. Como que pode fechar para venda de carro aqui, perto da rodoviária subindo ali? O que a gente prioriza, vereador, é assim. Existe algumas situações que é do munícipe, vai atender os munícipes, é uma situação até, digamos assim, uma feira, um feirão de veículos, abrange os comerciantes da cidade porque eles pedem, eles querem fazer, e a gente faz de uma forma que não atrapalhe, e não atrapalha. Às vezes, o que a gente não pode, vereador, é, por exemplo, recebi agora uma de vocês aqui, dizendo que está festa junina, está atrapalhando, pediu para a polícia militar, requerimento da casa aqui, pedindo para que a gente verifique fechamento de rua, porque está tendo festa junina, eventos que não condizem com a situação de fechamento de rua. Entendeu? Então, vereador, existe uma lei municipal, eu não me lembro, não vou citar o nome dela aqui, o número dela. Não, o senhor me respondeu no requerimento da lei. Eu respondi o requerimento. Então, essa lei municipal fala isso. E a gente prioriza de uma forma que o fechamento de rua não interrompa de uma forma que gere transtorno a terceiros. Nós precisamos ter o direito de ir e vir. Agora, eu não posso, em benefício de um, causar transtorno aos demais.
Mas e por que só nessa administração? Está tudo complicado. Certo. Às vezes a pessoa quer fazer um aniversário, alguma coisa, ele não pode pagar uma chácara. Aí ele pede, praticamente a rua praticamente é morta, e é indiferido. Vereador, independente de ser rua morta ou rua sem movimento, vamos partir do princípio da isonomia, que se pode para um, pode para todos. Sim. Se não pode fazer aniversário na rua para um, não pode para ninguém, vereador. Não sou eu que determino. Mas então não vai poder mais vender carro também aqui, quando eles fecharem para o feirão. Vereador, é assim, existe toda uma situação. A gente analisa todos os pedidos que chegam lá. Aniversário, nós não vamos autorizar, porque é uma coisa muito pessoal de cada um. Não dá para autorizar o fechamento de rua. Você imaginou se todos os munícipes resolverem falar, agora eu vou fechar a rua? Fecha a cidade toda, vereador. Agora, eventos que tragam empreendimentos, que tragam situações para que os próprios comerciantes da cidade possam desfrutar, possam vender os seus produtos. Se nós, existe um pedido de feira livre. Se nós formos fazer feira livre, nós vamos fazer onde? Vai fechar a rua. Há necessidade do fechamento da rua para fazer feira livre. E eu não sou contra, eu acho que tem que existir isso. Mas são situações que não dá para a gente trabalhar com suposição de que uma pessoa vai ser beneficiada para fechar uma rua. Nós precisamos ver a coletividade. Ok, obrigado. Dispõe. Então, mais uma vez, agradeço ao secretário. Tenha uma boa noite. Boa noite.